A paz, Deus abençoe cada vida, Deus abençoe cada lar, que o Senhor possa realizar os desejos do seu coração, os seus sonhos. Você tem colocado na presença do Senhor, como a gente já aprendeu aqui? Então, espera um pouquinho mais de tempo e o que há de vir, virá e não falhará. Amém? Nós temos que observar algumas coisas na nossa vida, irmãos. E hoje nós vamos analisar se o que está no nosso coração é um desejo de justiça ou um desejo de vingança. Porque nós podemos sim estar sendo enganados pelos nossos sentimentos. E muitas vezes algumas pessoas fazem isso, irmãos, até com base bíblica, citando um versículo que não seja o nosso caso, mas vamos analisar aqui, que é para a gente poder andar diante do Senhor dignamente, agradando ao coração dele, para que a gente possa ser abençoado em tempo oportuno em nome de Jesus. Amém? Primeiro vamos aqui aprender o que é a justiça do homem. Amém? Diz assim: justiça é a particularidade do que é justo e correto. É a virtude do que consiste em dar e deixar para cada um o que por direito lhe pertence. É de acordo com a lei, as leis já estabelecidas. Amém? Seja na cidade, seja no governo, seja no país. O que é então vingança? Vingança é a ação de vingar, de causar dano físico, moral ou causar um prejuízo a alguém para reparação segundo uma visão particular, um benefício particular, uma satisfação pessoal. Esse é um sentimento de vingança. E o que é a justiça de Deus, irmãos? É o cumprimento das suas promessas. Toda a palavra do Senhor é justa e toda a palavra do Senhor é fiel. A balança do Senhor é fiel, é fidedigna. E o Senhor é o único que analisa os dois lados da moeda com a mesma justiça. Irmãos, vejam, a justiça de Deus ouve sempre os dois lados. Ela pesa o espírito, ela sabe o nível e o grau do entendimento das pessoas envolvidas, esquadrinha o coração para saber a motivação e a intenção e trabalha para levar aquele que causou a situação ao arrependimento e para aquele que foi prejudicado ao perdão. A justiça do Senhor sempre, irmãos, observa a luz da palavra de Deus, aquela promessa. E por isso, como que devemos agora, diante desse entendimento, desse conhecimento, dessas três situações aqui, nós podemos então fazer uma análise do que realmente está no nosso coração. Nós podemos buscar a justiça do homem, existem situações que cabe buscar a justiça do homem, mas nós temos que compreender, irmãos, que a justiça do homem pode em determinado momento falhar. Por quê? Porque o homem observa, além das leis, também as provas que são apresentadas. E provas nós sabemos que podem ser fraudadas, podem ser inventadas. Então, quando couber buscar a justiça do homem, nós estamos também na presença do nosso Senhor para que Ele oriente aquele que vai estar à frente do caso, não é? Para que ele entre também ali com uma iluminação naquela situação, que ele abençoe os advogados, que ele abençoe o juiz verdadeiramente, para que não caiba ali nenhuma mentira, para que nada fora da lei venha trazer um convencimento errado. Então, às vezes, cabe sim buscar a justiça do homem, mas sempre buscando também o auxílio do nosso Senhor. Amém? Cabe nessa situação? Cabe. Então vá buscar, mas sempre com oração, cobrindo aquela situação de oração para que tudo venha a ser resolvido realmente de forma justa para a pessoa que sofreu o dano e também observando uma forma justa para aquele que vai receber a condenação. Amém?
Agora, quando nós buscamos a justiça de Deus, nós queremos realmente a justiça de Deus? Ou lá no fundinho do nosso coração existe um sentimento de vingança? Como que nós podemos observar isso? Não só em nós, mas em outras pessoas também. A gente está vendo muito isso hoje em dia, um sentimento de ódio, de ira por causa de um prejuízo, por causa de uma maldade, não é? E a gente pode observar palavras do tipo assim: tá pagando preço, vai pagar, porque Deus é fiel, vai se arrepender, Deus vai pesar a mão nessa vida, tá pagando a língua. Esse sentimento não é um sentimento de quem busca verdadeiramente, irmãos, a justiça do Senhor. Tiago diz: ora, busca e não recebe, porque está buscando errado, está buscando para o seu próprio deleite. Quem deseja uma vingança, irmãos, está querendo ver o sofrimento da outra pessoa. Pode estar buscando a justiça do Senhor, mas lá no interior está se alegrando quando a pessoa sofre alguma situação. Como que está o nosso coração verdadeiramente? Às vezes, irmãos, é por um vício de linguagem, não é? Falta de entendimento. Mas hoje nós precisamos parar e analisar para que a gente retroceda nesse sentimento. Quando nós vemos uma pessoa que está passando por uma situação porque fez algo errado, porque declarou algo errado, e aquela satisfação vem ao nosso coração, irmãos, nós precisamos analisar, não é? Pedir perdão para Deus, porque o que está acontecendo com essa pessoa, irmãos, e muitas vezes pode ser eu e você, é um sentimento de vingança. É uma alegria, uma satisfação de ver a pessoa pagar o preço por algo que fez, por algo que falou, por algo que nos prejudicou outra pessoa também. A pessoa já se arrependeu, já pediu perdão e a satisfação continua no coração. Está errado. Nós precisamos fazer essa análise dentro de nós, irmãos, porque o Senhor, assim como está observando o outro lado, também está observando o coração do acusador ou daquele que busca justiça. Sabe o que o Senhor fala desse desejo? Em primeiro lugar, que a ira do homem não opera a justiça dele, né? Então, se a gente está buscando com o coração irado, com o coração magoado, com o coração chateado, a justiça de Deus não vai entrar. Não vai ser operada a justiça do Senhor, porque não é assim que Deus trabalha, não é? E ele diz ali em Isaías 64:6, que a justiça do homem aos olhos de Deus é como trapo de imundícia. Não vai mover a mão do Senhor quando nós buscamos, irmãos, justiça com as próprias mãos. Ainda que com o respaldo de um versículo bíblico citando Deus dentro daquela situação, Deus está observando o nosso coração. Devemos sim buscar a justiça do nosso Senhor, mas dentro desses critérios da palavra do nosso Senhor, irmãos, olha, Mateus 5:6 diz assim: bem-aventurado aquele que tem sede e fome de justiça, porque eles serão satisfeitos, mas a justiça do Senhor. Não a justiça segundo o nosso entendimento, segundo a nossa vontade, não é? A nossa sede de vingança, mas a justiça do nosso Senhor, que pesa sempre os dois lados, que observa sempre todos os corações envolvidos, irmãos. Você se lembra dos 10 espias que difamaram a terra, que contaminaram o coração do povo, não é? E Deus determinou, irmãos, que aqueles abaixo de 20 anos não tinham um entendimento. Estavam ali no meio, mas eles não tinham o conhecimento, o entendimento. Então esses herdariam a terra, junto com Josué e Caleb. Mas aqueles de 20 anos para cima, eles não herdariam a terra.
Veja, o Senhor, irmãos, Ele está observando o nosso conhecimento e o nosso entendimento, a nossa consciência diante daquela situação ali. Eu e você não conseguimos fazer isso, porque a gente não sabe o entendimento da pessoa, o nível de fé da pessoa, de conhecimento da palavra do Senhor da pessoa, mas o Senhor conhece, Ele pesa o espírito, Ele esquadrinha o coração. Teve uma passagem ali em 1 Crônicas 21, 13, Davi pecou contra o Senhor, ele se arrependeu e o Senhor deu 3 opções para ele, irmãos. Cair na mão do homem, não é? Ou na mão do Senhor. 2 opções seria cair na mão do homem ou na mão do Senhor, a terceira opção. E olha a resposta dele. Então Davi respondeu: é terrível a minha aflição. Contudo, eu prefiro cair nas mãos do Senhor. O Senhor, portanto, é grande em sua misericórdia, do que ser vingado pelo homem. Porque o coração do homem é corrupto, é extremamente enganoso. E como cristãos, como servos do nosso Senhor, nós não podemos nos alegrar com o sofrimento de uma pessoa. Ainda que essa pessoa tenha prejudicado a nós, ainda que essa pessoa tenha prejudicado pessoas que nós amamos, nós oramos para que aquela pessoa chegue ao arrependimento. Nós vemos isso muitas injustiças sendo cometidas no nosso dia a dia, irmãos, no nosso Brasil. E nós podemos orar principalmente partindo de poderosos, não é? E nós devemos orar sim para que seja feita a justiça, porque o Senhor estabelece, mas o Senhor também tira reis. Tira do poder aqueles que não estão de acordo com as Escrituras sagradas, que não estão de acordo nem com as próprias leis aqui do mundo. Nós devemos, não só podemos, mas devemos orar para que aquele poder seja tirado daquela mão, não é? Mas nós não devemos desejar a morte, nos alegrar com o sofrimento que porventura possa vir naquela vida, mas orar para que aquelas pessoas venham ao conhecimento da verdade, que se arrependam verdadeiramente das suas atitudes, dos seus erros, dos seus pecados, que saiam da posição onde estão, não é? Mas que venham ao conhecimento da verdade, ao arrependimento verdadeiro, porque o Senhor Jesus não morreu só por mim e por você, que estamos fazendo e vendo o vídeo aqui da palavra do nosso Senhor. O Senhor morreu por todos no mundo inteiro, sem discriminação. Morreu por todos, pecadores. Então, que todos venham ao conhecimento da verdade. Agora, se o nosso coração está se alegrando com o sofrimento de alguém, isso não nos faz diferentes deles. O Senhor está olhando para o nosso coração. Nós devemos sim orar pela vida dos nossos inimigos e ser sincero com Deus. Senhor, eu estou aqui, eu estou na tua presença e realmente eu estou irado, e realmente eu estou magoado, realmente eu estou, me alegrando com esse sofrimento. Nós temos que ser sinceros, irmãos, porque o Senhor está vendo o coração. Não adianta querer enganar a Deus. Você pode me enganar, eu posso enganar você, mas a Deus ninguém engana, nem eu e nem você. Então, temos que ser sinceros na presença do Senhor e falar: tô com esse sentimento assim no meu coração, mas não quero. Sabe por quê? Porque eu preciso agradar o Senhor. Eu quero agradar o teu coração, Pai. E se coloca à disposição do Espírito Santo para que ele venha tirar isso do nosso coração. E o Senhor trabalha em favor de todos aqueles que nele esperam. Então vamos analisar. Vamos ver se o sentimento que nós estamos tendo realmente é de buscar por uma justiça ou por uma vingança. Amém? E vamos orar essa palavra. Porque se o Senhor está falando, irmãos, é porque isso precisa ser observado e observado com muita seriedade por cada um de nós. Amém? Nós temos que amar a todos. Lembre? Ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. É na prática que nós vamos nos aperfeiçoando em Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor possa se agradar de nós, irmãos.
Que a gente possa se humilhar debaixo da potente mão do Senhor, para que a seu tempo Ele nos exalte para a glória dele, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, é grande a aflição que estamos vivendo nesse tempo. É terrível, como Davi declarou, Pai. É grande, muito grande a aflição. Mas o Senhor é o justo juiz. O Senhor está olhando para cada coração envolvido em todas as situações. E o Senhor quer que todos sejamos, Senhor, salvos. Que todos cheguemos ao conhecimento da verdade. Muitas pessoas praticam o mal, Pai. Trazendo, Senhor, dor, trazendo sofrimento, trazendo ira, trazendo esse sentimento de vingança. Mas com esse sentimento, Senhor, nós não vamos herdar a terra prometida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Pai, estamos sendo sinceros na sua presença, queremos a sua justiça sim, mas de acordo com o seu critério, de acordo com as suas promessas. O Senhor analisa todos os fatos, Pai, que a gente possa enxergar também a luz da palavra do Senhor, que a gente também possa exercer o perdão, ainda que a pessoa ainda não tenha se arrependido, mas que o Espírito Santo possa convencer a pessoa, levá-la ao arrependimento. Deus, limpa o nosso coração verdadeiramente, eu lhe peço. Que a gente possa observar, Senhor, a tua vontade e não se alegrar com o sofrimento alheio, em hipótese nenhuma, em nível nenhum, porque assim estaremos, Senhor, amontoando brasa sobre a nossa cabeça, tendo crédito no mundo espiritual. Muda sim, Senhor, o nosso coração, para que a gente possa enxergar segundo, Senhor, a tua palavra. Em o nome de Cristo Jesus eu te peço, aqueles que estão no erro, Senhor, e são muitos que estão no erro, sim, que venham ao conhecimento da verdade, que o Senhor possa verdadeiramente, através da sua palavra, levado, Senhor, pelas nossas vidas, ao arrependimento verdadeiro, à conversão verdadeira. Aqueles que estão no poder, Senhor, e que estão usando desse poder para matar, para roubar, para destruir, seja em que nível for, Senhor, tira o poder dessas mãos e trabalha nessas vidas, para que essas vidas também sejam salvas. Em o nome de Cristo Jesus é que nós oramos ao Senhor, e é para a tua honra e para a tua glória. Toda a vida alcançada, todo o arrependimento e toda a salvação em nome de Jesus. Amém, irmãos? Essa análise é importante para servir a Deus dignamente em nome de Jesus. Amém?